a partir de agora, tá? É porque eu gravo para poder depois deixar o vídeo preparado para disponibilizar para vocês. Então, qual é o objetivo do método RT? É ter um olhar sem censura, um olhar com piedade, um olhar com misericórdia para a reconstrução e para que o sujeito possa ir em busca de um lugar satisfatório no seu próprio mundo e nas suas relações, nas relações sociais com aquilo que nós falamos aí numa live aí, né? O não eu e o não meu, ou seja, que é o outro, tá? Então, o objetivo do método RT é ser um espaço, um ambiente, um lugar de construção e reforma do eu. Por isso que lá o ETA, né? Espaço terapêutico, espiritual, reflexivo. Com esse objetivo, de ser um espaço, um ambiente, um lugar de reconstrução, né? De desconstrução desse eu e de reconstrução desse eu, de reforma desse eu. Tá? Então, esse olhar do método RT, ele é um olhar de um processo reflexivo, de um processo ampliado, de um processo objetivo, de um processo prático, para que a gente possa, através desse processo, conseguir enxergar a singularidade do sujeito. Por isso que é uma intervenção alternativa no ser. Esse sujeito que ele é singular. Na sua singularidade. Aí, Marcelo, agora eu fico tranquilo, estava certo, eu mandei o glossário, tá? Na sua singularidade longitudinal e na sua singularidade transversal. Longitudinal, ao longo, né, da sua vida. E transversal, as pontuações que a sua história, as marcações que marcaram a sua história. Aí eu estou vendo aí, a Bianca está entrando e saindo, não sei se ela conseguiu se manter, se ela está com alguma dificuldade. Ela entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. A Bianca. Então, aí, o objetivo do método RT é que a intervenção nossa, esse olhar alternativo para o ser, seja um olhar além do senso comum. Além de um olhar tecnológico, além de um olhar da teoria, além desses olhares, e se tornar um ato, tá? Se tornar um ato que deve ser protagonizado por um equilíbrio homeostático, um equilíbrio metabólico, um equilíbrio aí nos pilares, que são pilares da totalidade do ser. Tá? Esses, assim, são os objetivos diretos do método RT. E esse olhar, dentro do método RT, precisa construir, tá? Enxergar as possibilidades, as oportunidades, as probabilidades. Que é possível nós vivermos em estado de céu aqui nesta dimensão. É possível nós termos uma vida saudável dentro da questão da saúde mental. É possível nós termos uma base de equilíbrio espiritual, emocional e somático. Então, aí o objetivo é se tornar uma clínica de um olhar pontual, tá? Mas um olhar mais operativo, de acolhimento deste ser, que a gente vai olhar para ele de modo alternativo, tá? Dentro de uma neutralidade intensa, operacional, da chamada atenção flutuante. Tá? Esse é um dos olhares que a gente precisa ter. Bem, aí eu tive uma pessoa hoje que falou que, assim, às vezes não consegue acompanhar o pensamento. Mas eu gostaria de deixar com você, você não é obrigado a fazer. Mas eu queria deixar com você um exercício para você fazer aí, e esse exercício está lá, também na apostila que foi mandada, está lá na apresentação da apostila. Mas, se você se propor, faça. Pegar lá o texto de João, capítulo 4, do verso 4 ao verso 24, aquele encontro, assim, inevitável
notável, né, bem reflexivo, de Jesus com a mulher samaritana. E você vai ver um exemplo ali do método reter, de um trabalho bem direcionado, bem elaborado, de uma escuta extremamente flutuante, de fazer este ser pensar e desse olhar alternativo para este ser como um ser parte integrante de um todo. Então, o ser que, no caso, a mulher samaritana, estava escravizada e sequestrada por memórias infelizes. E aí, eu preciso dizer para você, nesta apresentação, que o que nós vamos ver aqui, eles fazem parte dos trabalhos que eu já tenho desenvolvido, que eu tenho como objetivo de transformá-los em livro. Então, o que a gente vai ver aqui nesse módulo são 2 trabalhos que nós temos desenvolvido, de estudo, que nós pretendemos desenvolver em livro. O primeiro é o passado e o ser. Se Deus nos permitir, nós vamos transformar isso num livro. O passado e o ser. E o segundo é para trabalhar a ansiedade, é o dia depois de amanhã. Então, tudo que nós vamos ver aqui, claro que é pretensão que seja baseado nas ideias do Sidney, tá? São estudos que nós vemos desenvolvendo e a gente coloca lá no final desta apostila lá, a bibliografia, porque são olhando aqueles olhares. E a gente pretende, se Deus se permitir, transformar em livro o passado e o ser, e o outro dia depois de amanhã. Então, aqui vão ser apresentados, na apostila, apresentado aqui neste módulo, né, como parte integrante, e a apostila do curso do método reter. Tá? Então, é importante eu fazer essa introdução aqui com vocês, para que a gente entenda, né, qual é o nosso objetivo aqui junto. Aí você pode levantar a mão, quiser interagir, você pode participar, abrir o seu microfone, a sua câmera, para participar, para falar. Você pode escrever aí pelo chat aí a questão do seu engajamento, da sua participação, tá? Então, o objetivo é que junto a gente possa caminhar aqui e chegarmos até às 17h30. Tá? Então, aí a Anne e o Carlos Alberto Simeão reagiram aí com o positivo. Tá? Então, aí nessa jornada, é dessa maneira que nós vamos caminhar aqui juntos. E, mais uma vez, tá? Qualquer pergunta, qualquer direcionamento, você pode fazer, pode participar, pode pontuar, não entendi nada. Enfim, pode pontuar e fica à vontade aí. Tá? Então, eu vou agora compartilhar a tela aqui, compartilhar aqui a janela, para que eu possa colocar os slides aqui, para que a gente junto possa participarmos aqui neste momento, utilizando-se dos slides. Então, aí você vai dizer para mim, aí, se deu tudo ok aí, se está aparecendo aí na transmissão, né, os slides, se está aparecendo aí na transmissão. Eu creio que está aparecendo. Para mim aqui está aparecendo. A Brasilina entrou novamente, a Brasilina entrou, a Brasilina saiu. Brasilina, seja bem-vinda aí. É muito bom ter a sua participação, a sua presença. Então, aí o slide está aí, né? Reter a teoria da restauração, a importância do olhar alternativo do ser e seus desdobramentos. Eu atendi uma paciente e a primeira atendimento dela, a gente iniciou a anamnese, e ela apresentou a sua queixa. A sua queixa era uma queixa, assim, muito inusitada, que talvez você já passou por essa experiência ou ainda vai passar dentro do consultório. A queixa dela é que ela tinha prazer e satisfação em se relacionar com... Ela tinha um cachorro, né, da raça Doberman,
um cão Doberman dela, tá? E eu vou utilizar um outro nome, porque se eu utilizar o mesmo nome do cão Doberman, de repente você pode identificar a pessoa. O objetivo aqui não é identificar a pessoa. Então, ela disse assim, eu gosto de ter relacionamento, tenho prazer e satisfação com o Bob. Então, esse é o nome fictício que eu estou dando. Então, como que eu vou olhar para esta pessoa? Qual é o olhar que eu vou ter para esta pessoa? Né? E que desdobramentos esse olhar vai gerar nesta pessoa? Imagina uma pessoa admitir isso e que é algo que ela faz no anonimato, escondida, ela com ela, né, querendo se libertar dessa situação, mas faz. Uma pessoa participativa, envolvida, enganjada, né, na igreja, e com esta angústia, esta situação. A gente pode chamar de pecado? Podemos até chamar de pecado, mas e aí? Se ela falasse para mim, chegasse para assim, para trás de mim, Satanás, se afasta de mim, você é maldita, você é pecadora. Então, como que é importante você fazer um olhar alternativo, um olhar que vai trazer alternativas para esta pessoa. Então, eu quero já aí solicitar a sua participação. Agora eu preciso da sua fala. Eu gostaria que você pensasse e começasse a falar, para que a gente possa aqui é uma aula-sessão, tá? É uma coletiva, mas é uma aula-sessão. Então, pensa junto comigo aqui e vamos lá. Vamos turbinar o pensamento, vamos forjar, dar uma formatação para o nosso coração e começar a implementar ações, porque a gente quer não apenas ser uma teoria, mas que seja algo prático para as nossas vidas. Então, está aí a pergunta para que a gente possa responder. Eu gostaria que cada um de vocês pensasse na resposta. Eu vou ler uma vez, vou ler uma segunda vez, e propositalmente vou ler a terceira vez. Então, vamos lá. Qual deve ser a ação do ser frente aos traumas, às castrações e repressões de sua construção psíquica, representada por reações e respostas psicomotoras e psicoafetivas? Vou ler de novo. Qual deve ser? Vai pensando aí. A ação do ser frente aos traumas, às castrações e repressões de sua construção psíquica, representada neste ser por reações e respostas psicomotoras, por exemplo, um processo de catatonia, um processo de sudorese, um processo de soltar a urina ou prender a urina, soltar as fezes ou prender as fezes, né, que envolve processo psíquico, que envolve toda uma questão motora, um travamento, uma dificuldade de falar, tá? E também questões psicoativas, uma angústia, uma depressão, uma neurose, enfim, tá? Um transtorno obsessivo compulsivo, situações psicoativas, tá? Então, qual deve ser a ação do ser frente a traumas, castrações, repressões de sua construção psíquica? E aí? Quem vai começar aí a levantar a mãozinha assim, eu quero falar, eu quero responder, eu quero dar minha contribuição, não entendi nada, eu não sei o que é castração, eu não sei o que é repressão, eu não sei o que é trauma, eu não sei o que é a reação e resposta psicomotora e psicoativa. Você pode fazer aí a sua inquietação, a sua pergunta, fica pela ordem, fica à vontade. E eu vou ficar em silêncio aqui, para que você possa fazer. Então, turbina o seu pensamento aí, agita o seu pensamento, tá? Dê uma formatação ao seu coração e vamos implementar
ações. O que você tem a dizer? O que você pode falar? Está pela ordem. Eu tenho, nesse momento, 7 pessoas aqui presentes na sala. Então, eu tenho a Brasilina, a Bianca, o Marcelo, a Anne, e tem 8, né? Porque tem o pastor Simeão também, a Carla e a Cristiane. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser a primeira, e vai estar falando aqui sobre isso. Qual deve ser a ação do ser frente aos traumas, aos recalques, às castrações, às repressões, os desprazeres, na construção psíquica de cada um de nós, representada por nossas reações e respostas psicomotoras e psicoafetivas. Solidão, opção por uma solidão, opção por clausura, opção por uma busca de um processo de perfeição. Podem ser reações e respostas voltadas para a questão psicoafetivas ou psicoafetivas. Então, uso de drogas pode ser uma reação e uma resposta, né, à castração, à repressão, aos traumas, né, pode ser uma resposta ao seu processo ou ao nosso processo de construção psíquica. Então, quem pode ser o primeiro aí que quer falar, fique à vontade. Não tenha medo de errar. Não seja que nem um preguiçoso, porque o preguiçoso diz assim: há um leão lá fora, por isso eu não vou assim sair. Talvez eu possa estar dizendo assim: eu tenho medo de errar, então por isso que eu não vou responder. E aí, né, deixa de ter uma oportunidade de estar participando. Alguém se propõe a fazer isso? Ou eu posso continuar, aí depois, no decorrer... né? Aí, ó, a Carla está dizendo o seguinte aqui. Acredito, tá? O que a Carla escreveu aqui? Acredito que é enfrentar os medos e avançar num diálogo consigo mesmo e com o outro ser que estamos em atrito. Então, vamos lá, Carla. Vamos lá. Talvez eu tenha já explicado, né? Talvez você já me ouviu explicar, Carla, sobre isso. A Brasilina também está tendo dificuldade, está entrando e saindo toda hora. Talvez você tenha me ouvido falar, né? E sobre isso aqui, ó. E está faltando um anel quebrou, e eu vou consertar ele, né? Está vendo os meus anéis aqui? Aqui, ó. Então, vamos lá, ver se isso acrescenta alguma coisa. Eu estava atendendo uma pessoa, e geralmente eu faço isso, eu gesticulo muito das mãos, a gesticulação, tento criar essa dinâmica, essa interação. E quando a pessoa olhou para esses anéis, ela travou. Olha a reação dela, ou resposta. Ela travou. E eu percebi que ela travou. Então, ela teve um processo psicomotor de ficar estatelada, parada. Tá? Ela travou. E eu percebi isso, que ela havia travado, e eu disse para ela assim: o que está acontecendo? O que você viu aqui na sala? O que você viu em mim que te trouxe à memória algum trauma, alguma dor, né? Alguma associação? Tá? Então, olha o que ela falou. Eu me assustei, porque eu fui abusada sexualmente quando criança. E quem abusou de mim era um cigano. E ele usava um montão de anel no dedo. Ele usava muitos anéis no dedo. Ou seja, tá? Diante do trauma, tá? Ela
esse trauma está lá na sua linha histórico-biográfica, ou seja, na questão longitudinal, mas principalmente na transversalidade, porque marcou ela, esse trauma, é cena primária. Então, aí, quando a construção psíquica dela vai, de alguma forma, representar e demonstrar isso. Como é que ela demonstrou? Através de uma reação do corpo, de uma expressão corporal. Ela reagiu. E esse processo foi um processo principalmente psicomotor, porque ela deu uma travada, ela ficou catatônica, estática, paralisada. Tá? Então, este ser reagiu. E aí, Carla, como é que é isso? De você estar conversando com a pessoa e você, a sua pessoa, associa aquela pessoa, porque aquela pessoa traz a lembrança de uma pessoa que foi muito amiga dela, ou foi muito chata com ela, perseguiu ela lá no tempo da escola, quando era pequena. Então, nós temos reações e respostas psicomotoras e psicoafetivas diante de situações que foram traumáticas, de repressão, castradoras, de desprazeres diante de nós. Tá? Então, a pergunta é essa. Como a gente deve olhar para este ser que tem essa capacidade de reagir e de responder? A Anne coloca aqui, ter uma escuta ativa com misericórdia e compaixão. Realmente. Ter um olhar, assim, lembra do não censurar? Porque ali naquele momento, nós estamos no setting analítico, a Brasilina está entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Dentro do setting analítico, nós não somos, veja bem, entenda o que eu vou dizer. Naquele momento, nós não somos os religiosos. Nós não somos os julgadores. Nós não estamos ali para fazer um julgamento temerário ou fazer uma crítica impiedosa. Nós somos aqueles que ouvimos, escutamos. Somos aqueles que ouvimos e escutamos. Somos estes. Tá? Aí a Brasilina está com alguma dificuldade, porque ela está entrando e saindo toda hora. Marcelo também saiu. Tá? Então, somos aqueles que escutamos. Então, esta pergunta é para turbinar o nosso pensamento, é para forjar o nosso coração nessa direção e a gente implementar ações. Na realidade, porque a Brasilina está lá em Ponta da Fruta, né? E lá a internet não está muito boa, né? Mas que bom que ela está tentando estar participando, tá? Mas, Brasilina, pode ficar tranquilo, porque aí, né, esse vídeo vai estar lá no excelente.com para que você possa assistir e participar. Alguém quer ponderar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa a respeito? Pode ficar à vontade de estar falando. Nós temos o costume e aí eu posso citar mais um exemplo. E esse exemplo é um pouco hilário, mas é para a gente olhar e pensar nessas questões das nossas reações e nossas respostas psicomotoras e psicoafetivas. Nós estávamos tendo um culto, e no momento de culto, né, estava no momento de louvor, de adoração no culto, aí apareceram 3 baratinhas que vieram voando e dentro da igreja e pousaram assim próximo das mulheres que oram. E foi uma correria. Né? Tacaram Bíblia, tacaram sandália, o que tinha na mão tacaram em cima daquelas baratinhas. E foi uma corrida, não só mulher não, tinha homem também, correndo com medo daquelas baratas. Tá? Então, o que acontece? Muitos de nós dizem, como é que pode? Mulher de oração, olha só, com medo de uma baratinha.
Então, a reação e a resposta psicomotora, psicoativa, de reagir rapidamente naquelas mulheres, foi diante de um perigo, que para nós é apenas uma baratinha, mas no caso daquelas mulheres era um tiranossauro rex. Então, às vezes, o meu olhar é interpretativo, às vezes, o meu olhar precisa ser um olhar alternativo para isso. Não esse olhar crítico, né, de julgamento e dizer assim, não acredito. Mulheres de oração, mulheres espirituais, mulheres com dons e talentos, mulheres já, assim, com muita vivência na obra do Senhor e com medo de uma simples baratinha. Então, aí como é que é a nossa ação diante disso. Carla diz aqui, escutar o outro ser humano sempre é essencial e importante. Ouvir sempre e deixar claro que não haverá julgamento de suas ações. Dentro do setting do aconselhamento cristão, dentro do setting analítico, precisa haver esse rapport, precisa haver esse par analítico, que nós somos servos de Deus, nós utilizamos a ideia do trio analítico, que não é apenas um par. O que seria o par analítico? O analista e o terapeuta, o aconselhado e aquele que está aconselhando. Tá? Não, para nós existe o trio. O que é o trio? É a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus ali também. Então, não é só um par, é um trio analítico, onde você está aconselhando aquele que necessita receber o aconselhamento, mas também ali se faz presente a ação do Espírito Santo de Deus, porque não é pela força nem pela violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá, vamos mais adiante. Vamos caminhar, que nós temos muita coisa para falar. O ser enquanto ser. Qual deve ser o nosso olhar psicanalítico para este ser enquanto ser? Qual é o olhar interpretativo deste ser? Como nós olhamos para este ser, como vemos este ser e como enxergamos este ser. Já disse isso, é importante frisar dentro do RT, que o RT precisa ir além do olhar, além do ver. O RT precisa enxergar. Porque olhar é senso comum. Tá? O ver já começa a ser peneirado, particularizado mais este olhar. E o enxergar é quando você consegue, como aqui a Anne disse, né? Com compaixão, com misericórdia, você olha, você vê e você enxerga este ser. Enxergar é propor ações. Enxergar é se colocar como resposta para aquele ser. Então, como é que eu posso olhar o ser enquanto ser? Uma das principais dificuldades dentro da questão do movimento psicanalítico, principalmente, tá? Essa psicoterapia dinâmica, né, que é a psicanálise, surgiu principalmente com Freud, porque na época de Freud, a ciência olhava para o ser, ele se tornava ser na puberdade. Somente na puberdade, este ser se tornava ser. Então, Freud vem dizendo que este ser, ele é ser a partir do nascimento. Tanto que um dos seus discípulos, chamado Otto Ranks, vai afirmar com muita propriedade que o primeiro trauma, a primeira experiência traumática do ser humano é
o parto, é o nascimento, porque ele está sendo rejeitado pelo organismo da mãe, está sendo colocado para fora, está sendo expulso. Então, para Otto Ranks, é isso. Nós podemos até entender que, de repente, seja o primeiro trauma desse ser humano. Mas esse bebê, essa criança, quando ele chega a este mundo, recebe o amor, a importância da sua mãe, do seu pai, da sua família, a Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. O verdadeiro amor lança fora todo medo, e o verdadeiro amor é o vínculo da perfeição. Então, Freud vem dizendo que este ser, ele é um ser antes da puberdade. Então, a criança não vai ser, ela já é. Ela está em processo de maturação psíquica, psicológica, as fases do desenvolvimento psicossexual, psicoemocional, da personalidade da criança. Mas ela já é um ser. Ela não vai ser. Então, como o ser se comporta no teatro da vida, na universidade da vida? Será que este ser deve se comportar sendo vítima dos seus próprios sentimentos? Será que nós somos o nosso passado? Será que esses sentimentos de feridas emocionais, esse sentimento de rejeição, de abandono, esse sentimento de que eu não valho nada, eu não sirvo para nada, de fato, precisa ser assim que eu devo me comportar nos meus relacionamentos? Na universidade da vida, ser vítima dos meus próprios sentimentos? Será que esse comportamento há de ser um comportamento de que eu não presto para nada, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada certo? Eu sou um carrasco de mim mesmo? Será que este comportamento é viver se alimentando do imaginário e do simbólico e do fantástico show da vida? Viver no mundo de Peter Pan, no fantástico mundo de Bob? Será que é permanecer isolado em seu canto, ruminando e lambendo as suas próprias feridas? Solitário, sozinho, isolado, em solidão? Será que este ser, enquanto ser, deve se comportar no teatro da vida, na universidade da vida, procurando superar-se e tornar-se a melhor versão de si? Qual desses aqui encaixa mais a sua realidade? Como que você está encarando a sua realidade? Aqui a Anne diz assim, penso que não. Né? Ela está respondendo penso que não, porque eu creio que principalmente para as 4 primeiras opções. Ser vítima, né? De si mesmo, ser vítima do seu passado, vítima da sua história, ser carrasco de si mesmo, viver se alimentando do imaginário, do simbólico, tá? Permanecer isolado, ela está nisso mesmo, em seu canto. Então, este ser, enquanto ser, como ele deve se comportar no teatro da vida? Eu estou utilizando aqui o teatro da vida, aí eu não pedi licença, né, para utilizar, isso é uma forma de Augusto Cury falar, né, teatro da vida. E na Universidade da Vida a forma de Sidney falar. Né, nos aprendizados da vida, né, que a gente, na idade nós somos completos, mas na vivência nós somos inconclusos. Então, eu creio que nós podemos nos superar e nós nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Célia Vicente aí, né? Seja bem-vinda aí, né, para estar participando conosco. Então, eu posso me superar. Eu posso ser a melhor versão de mim mesmo. Então, Célia Vicente entrou, Célia Vicente já saiu, tá? É a melhor versão de mim mesmo. Então, o ser enquanto ser,
ele é um ser. Ele não vai ser. Ele já é. E uma das dificuldades nossas é conseguirmos ter esse entendimento. Uma pessoa falou para mim, assim, um jovem de 20 anos, eu queria ser livre, eu queria entender quando a minha liberdade começa a acontecer. Aí eu disse para ele, depende. A sua liberdade pode começar a partir do momento que foi cortado o cordão umbilical, no momento que você foi tirado de dentro do ventre da sua mãe, e foi cortado o cordão umbilical. A sua liberdade pode ter começado quando você foi desmamado, quando surgiu a fase do desmame. A sua liberdade pode ter acontecido quando você foi fazer seu xixi e o seu cocô no piniquinho, quando você conseguiu já olhar para o pinico, para o vaso sanitário e fazer as suas necessidades lá, porque ali você já está preparado para iniciar com você desenvolvimento, assim, orientações a respeito de autonomia, de conservação, de limpeza e também de iniciativa e de criatividade. Então, depende do que você está querendo dizer quanto a essa questão. O ser, ele é um ser. E nós, lá da Associação Evangélica de Psicanalista, nós aqui do RT, nós aqui do Espaço Terapêutico Espiritual Reflexivo, entendemos de fato isso, que você já é um ser dentro da fase em que você já tem 4 meses de existência dentro do ventre da sua mãe. Você já é um ser. Na sua fase, enquanto embrião, você já é um ser. No planejamento de seus pais, que planejaram toda a sua vinda, todo o seu nascimento, que planejaram como você estaria vindo a este mundo, você já é um ser. E, principalmente, nos planos de Deus, lá no Salmo 139. Nos planos de Deus, você já é um ser. Então, você, eu, nós, somos um ser.